Dentre tantas opções de prótese capilar, será que vocês sabem qual é a melhor prótese capilar do mundo? Por isso que eu criei a Batalha da Prótese Capilar. E separei aqui alguns modelos para te mostrar exatamente no detalhe qual é a melhor prótese capilar. Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em tempo real todo o nosso conteúdo. E façam suas apostas. Quem será o grande vencedor da nossa batalha? E vamos para a batalha! Estamos aqui diretamente do CT Guto Magalhães com a Batalha das Próteses. Selecionei 5 peças aqui, as próteses que mais saem no nosso mercado hoje, e eu quero fazer justamente a comparação de todas elas, para você saber exatamente qual a melhor prótese. Claro que no final eu vou falar exatamente qual é a melhor prótese, então acompanhe esse vídeo até o fim. Primeiro ponto a ser avaliado na nossa batalha: naturalidade. É o ponto principal para muitas pessoas que buscam a prótese capilar como uma solução de um método eficaz. Então vamos lá, prótese de micropele fina. Ela é capaz de entregar o máximo de naturalidade para aquelas pessoas que amam a micropele, amam a segurança da fixação completa. E olha só, você consegue também uma extrema linha frontal natural demais nessa peça. Espaçamento entre os fios e uma micropele realmente muito fina. Isso vai trazer a máxima naturalidade, levando em consideração que se trata de uma micropele. Segunda peça a ser avaliada, também uma micropele, porém uma micropele de base 0.8, já uma micropele resistente, uma base que vocês podem acompanhar. Ela é muito resistente, chega a durar até 3 anos. Você tem uma máxima quantidade de fios injetados nessa prótese. Então, por esse motivo, você acaba não tendo tanta naturalidade assim, ainda mais se o profissional não souber exatamente como fazer o acabamento e o corte desse cabelo. Terceira opção, vamos avaliar agora a peça híbrida. A peça híbrida que ela tem uma lace no meio e ao redor toda em micropele. Essa peça também não é capaz de trazer o máximo de naturalidade porque ela vem com bastante densidade e a linha frontal com uma micropele um pouco mais grossa. Então você fica limitado em certos tipos de visuais, cortes de cabelo. Mas ela é muito interessante em outros quesitos. Prótese número 4, a prótese híbrida também. Porém, essa é uma híbrida totalmente diferente, uma híbrida que a gente mandou personalizar para o mercado brasileiro. 90% dessa peça é para os amantes de micropele, então ela vai te dar a máxima fixação e ao mesmo tempo vai trazer a linha frontal mais natural que existe hoje no mercado, um pouco menos de densidade nessa linha frontal e você consegue exatamente levantar aquele tupete, aquele famoso tupete que nós, usuários de prótese, adoramos e sem ficar aquela marcação da linha frontal. Então essa é uma das peças que eu considero mais naturais para você levantar um tupete. A última opção está aqui a tão famosa lace, muito conhecida como 4K HD. Então se trata de uma prótese em lace. E o que é uma lace? A lace, ela é uma tela muito famosa por entregar o máximo de naturalidade não só na linha frontal, como vocês puderam ver anteriormente, mas também na peça inteira. Você, quando abre, vê exatamente o couro cabeludo do cliente. Então, é uma peça um pouco mais frágil, porém, é uma peça que entrega hoje o máximo de naturalidade. Então, na nossa batalha da naturalidade, ficou eleita número 1 do nosso mercado a prótese em lace, mais conhecida como 4K HD. Essa é uma peça que realmente veste a naturalidade como seu ponto principal. Segundo quesito que vamos avaliar na nossa batalha das próteses, a tão famosa durabilidade. Qual dessas peças aqui vai ganhar em durabilidade? Então vamos lá. A prótese de micropele mais fina, 0.2 milímetros. Infelizmente,
por ser tão fina e por ter fios mais espaçados, ela acaba tendo uma durabilidade extremamente encurtada, de 2 a 4 meses no máximo pelo fabricante. Já a prótese em micropele 0,8 milímetros com densidade de 130 já chega a ter uma durabilidade média de 1 ano a 1 ano e meio na grande maioria dos nossos clientes e podendo chegar até 3 anos. Algumas pessoas conseguiram esse recorde aqui no nosso salão. A prótese híbrida, que tem uma lace no meio, ela não vai conseguir atingir o máximo de durabilidade pelo fato de ter uma lace no meio da sua prótese. Então a lace acaba sendo desgastada mais rapidamente do que a micropele. Então por esse motivo, provavelmente vai falhar nessa região de lace e vai continuar tendo mais cabelo na micropele. A prótese híbrida front lace, uma prótese exclusiva para quem gosta de naturalidade. E por esse motivo, pela linha frontal ser tão real, ela acaba perdendo um pouco mais de cabelo, principalmente nessa parte de lace. Então, é uma prótese que vai chegar numa durabilidade muito boa, mas ainda não vai conseguir superar as expectativas do povo. Essa é uma prótese que é para quem busca extrema naturalidade também. Prótese HD 4K Lace é uma prótese muito delicada, ela é uma prótese que não aceita erros. Você vai ter o contato direto da fita com o cabelo. Então, por esse motivo, quase todas as vezes que você for retirar para fazer a manutenção, você vai acabar tirando o cabelo. E isso interfere muito na durabilidade. Claro que cada caso é um caso, porque a prótese vai ser usada por pessoas que têm muito cuidado ou que têm pouco cuidado. Então, é possível uma lace durar mais do que uma micropele na mão de quem sabe cuidar. Qual a peça escolhida com maior durabilidade dentre essas 5 opções? Bom, no meu ponto de vista, com certeza absoluta, vai ser a micropele 0,8 milímetros com 130 mil fios de cabelo. Uma prótese extremamente resistente, muita densidade. Então, essa é uma peça que com certeza se torna um custo-benefício interessantíssimo. E outro quesito a ser avaliado na nossa batalha das próteses é a transpiração. Muita gente tem dúvida em relação a qual a melhor peça para a gente utilizar, sendo que a transpiração é um ponto principal. Analisando agora a micropele fina, então a transpiração não vai sair, não vai passar por essa prótese, você vai ter que fazer a retirada para poder higienizar o seu couro cabeludo. Assim como a micropele mais grossa, 0,8 milímetros, 130 de densidade, também não vai permitir que a transpiração saia dessa prótese. Geralmente, as peças que permitem a transpiração são mais indicadas para quem tem hiperhidrose no couro cabeludo. A maioria das pessoas não tem. E o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, a transpiração que ocorria nessa região de uma forma moderada, ela acaba acontecendo em outros pontos, por exemplo, na lateral, na testa, na nuca. Então, não tem nenhuma contraindicação por esse motivo estar utilizando essa peça que é 100% fixada. Agora vamos analisar a prótese híbrida com a transpiração na região central. Essa é uma peça que eu gosto muito de indicar para aquelas pessoas que estão um pouco acima do peso ou que gostam de treinar esportes mais radicais ao ar livre, que, por exemplo, têm a necessidade da transpiração, acabam transpirando demais, ou aquelas pessoas que sofrem com a sudorese em excesso no couro cabeludo. Essa é uma peça muito indicada, eu gosto muito desse modelo de prótese para essas pessoas. Prótese híbrida front lace, já é uma prótese que ela não tem o benefício de ter a sua transpiração saindo da prótese. Então, ela vai, assim como a micropele, ter 100% da sua região fixada. Então, por esse motivo, a transpiração não vai sair da região superior da cabeça. Prótese Lace 4K HD. Essa é uma prótese toda transpassada, por isso que a gente consegue ver o couro cabeludo. Essa é uma prótese que permite sim, uma vez que ela não
tenha a fixação completa, a sudorese passar pelos seus fios. Então a prótese realmente muito bacana, muito leve para aquelas pessoas que transpiram bastante e que buscam máxima naturalidade. Agora complicou a nossa batalha das próteses capilares. Sudorese, transpiração, quem pratica muita atividade física, qual a melhor peça? Eu vou eleger a minha preferida para essas ocasiões, que é a prótese híbrida com a lace no meio. Mas Guto, por que a lace 100% ela não é capaz de vencer essa batalha? Justamente porque você tem o benefício da fixação ao redor ser na micropele. E por esse motivo, não só o benefício da transpiração, mas você ganha mais um ponto que é a durabilidade em relação à lace e a possibilidade de usar uma fixação muito mais confortável. Outro critério a ser avaliado, muito importante, é qual a peça que te traz a maior fixação, a melhor fixação, dentre essas opções que a gente selecionou aqui para você na batalha das próteses. Prótese em micropele mais fina. Essa é uma prótese que, como eu já falei anteriormente, ela permite 100% de fixação. Então, é uma peça interessantíssima para aquela pessoa que não quer passar nenhum constrangimento ou insegurança em relação à prótese cair da sua cabeça, por exemplo. Temos um ponto negativo. A base dessa prótese é muito fina. Você vai acabar tendo que substituir a fixação justamente por conta dela aparentar já estar na hora da substituição, mesmo sem estar. Como eu já utilizei todas essas peças, eu posso dizer com propriedade. O que aconteceu quando eu utilizei essa peça? A minha fita era mais grossa do que a prótese. Então, por esse motivo, a base já não ficava tão fina. E quando pegava a oleosidade da pele, a fita ia inchando e acabava mostrando que era uma prótese, justamente porque a fita inchou e aparentava na base de micropele. Então, esse é um lado positivo e negativo ao mesmo tempo dessa prótese de micropele mais fina. E se você, por exemplo, for substituir a fita por fixação em cola, você vai ter o trabalho de fazer a retirada dessa cola e correr o risco de você acabar rasgando essa base, que é extremamente fina. Então vamos analisar agora a prótese de micropele 0,8 milímetros. Temos uma base extremamente resistente. Temos aqui a fixação 100% acontecendo nessa peça. E temos um lado muito positivo, que é de não aparentar a fixação. Então você consegue postergar a sua manutenção por mais tempo do que a prótese anterior. A prótese capilar híbrida, vamos falar sobre a fixação dela. Nesse caso, a Austrália. O importante dessa prótese é justamente porque a fixação ela é ao redor. Então, acaba trazendo um certo desconforto para aquela pessoa que quer justamente a fixação intensa na sua intensidade total. Então, teoricamente, não seria uma prótese indicada para a maior fixação possível. A prótese capilar híbrida Front Lace já é uma prótese que te permite fazer a fixação ser 100% completa. Você vai ter o benefício da naturalidade e, ao mesmo tempo, vai conseguir, assim como as anteriores, ter o benefício da fixação completa. Porém, um outro ponto que vale ressaltar é que a fixação da linha frontal ela vai acabar tendo que ser substituída com mais intensidade e frequência para que você mantenha o máximo de naturalidade, que é a proposta inicial dessa peça. Prótese de lace 4K HD já é uma prótese que também, assim como a híbrida Austrália, não vai te permitir tanta fixação para que você tenha o benefício da naturalidade dessa peça e para que você tenha também a leveza que essa prótese traz. Então, a fixação se torna um pouco mais limitada e também se torna necessária a substituição com muito mais frequência, por exemplo, do que uma micropele. Então, por esse motivo, não seria a prótese indicada para quem quer o máximo de fixação. E, por exemplo, se você colar tudo, já também não faz sentido, você vai acabar desgastando a sua prótese com muito mais intensidade. Vamos analisar todas as peças dentro do que eu falei e eu vou eleger apenas uma como a campeã. E a minha eleita de hoje é a prótese 0.8 130 de densidade, a melhor peça para que você tenha a fixação completa e por mais tempo do que as outras que eu apresentei nesse vídeo.
Então, a campeã de fixação, a prótese de micropele 0,8 milímetros. E a nossa batalha das próteses está chegando na sua reta final. E agora eu quero abordar um tema muito interessante. Guto, qual seria a melhor prótese capilar para mim que estou iniciando no mundo da prótese capilar? Qual o melhor custo-benefício? Vamos avaliar a micropele mais fina. Essa é uma prótese que ela tem uma durabilidade encurtada e ao mesmo tempo traz uma naturalidade absoluta e extrema. A prótese micropele 0,8 milímetros, 130% de densidade, já te traz uma resistência, uma durabilidade absoluta também e te traz uma naturalidade reduzida devido à sua quantidade de cabelo. E agora vamos analisar a prótese Austrália, híbrida, mais conhecida como aquela prótese que permite a transpiração e que ao mesmo tempo te traz uma resistência super interessante por ter a micropele toda aonde vai ser a fixação. Então é uma prótese que ela vai ser comprometida na fixação, mas ela é uma prótese que vai te trazer mais conforto justamente para quem transpira bastante. Já a prótese capilar híbrida front lace, ela tem o benefício da fixação ser feita por completo e também tem o benefício, traz o benefício da naturalidade na sua linha frontal. Então aquela pessoa que realmente se incomoda com a linha frontal e que quer subir um tupete, essa seria uma peça extremamente indicada para você. Já a prótese 4K HD, a prótese de lace mais conhecida, ela é uma prótese que acaba tendo a máxima naturalidade por você enxergar o couro cabeludo do cliente, mas ao mesmo tempo ela vai ser limitada na sua durabilidade, uma vez que você vai fazer a fixação toda em cima dos fios. Então todas as vezes que você for fazer a sua manutenção, acaba saindo o cabelo junto com a fixação. Quem será a nossa eleita de melhor custo-benefício para iniciantes? Lembrando, para iniciantes no mundo da prótese capilar. Na minha opinião, seria a prótese de micropele 0,8 milímetros. Mas Guto, por que você vai eleger essa peça, sendo que as outras têm todas muita qualidade também e muitos pontos positivos? Porque na grande maioria das vezes a pessoa que está começando no mundo da prótese ainda não domina fixação, não domina pentear cabelo, não domina hidratar cabelo, então você precisa de algo mais resistente para conseguir ter ali a adaptação inicial, para ter realmente o ponto positivo de entender o mundo da prótese e aí sim, logo após essa primeira inserção no mundo da prótese, a pessoa já vai dominar a sua habilidade e vai conseguir inserir qualquer outro modelo na sua vida de usuário de prótese. E que rufem os tambores, maestro, porque agora a gente vai eleger a melhor prótese capilar do mundo. E eu quero contar um segredo para você, e eu vou contar mais baixo, porque, na verdade, a melhor prótese capilar são todas as próteses capilares, justamente porque ela resolve o seu problema. E uma vez que ela resolve o seu problema, o modelo é apenas uma questão de detalhe, de adaptação, conforto e algo pessoal. Isso é individual. Eu já usei todos esses modelos, gosto de todos eles, mesmo com suas limitações e seus pontos positivos. Então, a melhor prótese é aquela que você está usando nesse exato momento e que consegue solucionar o seu problema, que é a insatisfação com a falta de cabelo. Eu quero saber a sua opinião, você que já usa prótese, qual dessas opções aqui é a sua eleita como a melhor prótese? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião. Muito obrigado e um grande abraço.